compartilhe com seus amigos, dê like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada sempre Virgem. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada sempre Virgem. Meu querido Senhor, nós estamos aqui para mais um vídeo, não é? Para este canal. E nós estamos trazendo, não é nada melhor do que um ex-protestante que já viveu essa fé para falar dessa fé, não é? Aliás, todos os ex-protestantes são unânimes em dizer como eu fui enganado quando estavam lá. Olha a forma que me enganaram. Enganaram sobre o anticristo, como nós vemos o testemunho do nosso irmão Thalisson, que é ex-protestante. Tantos outros. E assim, cada palavra, cada ensinamento que nós ouvimos lá nas seitas, nós abrimos os olhos e vamos ver tamanha mentira era aquilo que falavam. E uma das grandes mentiras que falam lá é a respeito dos santos. Não é? A respeito dos santos, não. Os santos eu já trouxe nesse canal, e você já pôde ver, que Coré se revoltou contra Moisés, contra a liderança da religião veterotestamentária, a religião judaica, porque não queria que a liderança estivesse acima do povo. Não, todo mundo é igual. Não, todo mundo é santo. Os santos é como nós. Aí acabam chamando os santos de ídolos. Nós vimos que Coré começou dessa maneira. Por isso a revolta de Coré no capítulo 16 de Números. Especificamente no versículo 3, parte B, ele vai dizer, né? Não, toda comunidade é santa. Não, todo povo é santo. Todo mundo é igual. Não precisa de liderança. E nós sabemos que Deus, quando foram para os testes, escolheu quem? A liderança da igreja. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não se engana. Do mesmo jeito fez Lutero. Se revoltou contra a liderança da igreja, contra o Papa, contra o sacerdócio. Os outros sacramentos. O da ordem, do qual ele era sacerdote. Preste atenção. Deus está com a liderança da igreja. Deus está com os santos da igreja. Há santos. Nós lutamos para trilhar o caminho desses santos. Não brinque. Não caia nessa laba que todo mundo é igual. Os santos é igual a nós. Que não é. E vamos ver aqui na Sagrada Escritura. Nós vamos ver aqui na Bíblia Sagrada. Hoje eu venho refutar. O protestantismo diz assim: não se deve lembrar a memória de quem quer que seja que já morreu, porque isso é idolatria. Por isso chamam os santos de ídolos. Os santos para o protestantismo é ídolos. Por isso, os grandes apologetas, como o Padre Luiz Toro, Fernando Casanova e outros apologetas do mundo hispânico, descobriram que o protestantismo é idólatra, porque empregaram os santos o termo ídolos. Muito bem. Então, meu cristão, nós vamos ver uma grande idolatria no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Isso mesmo. Nós vamos ver uma grande idolatria do escritor, que não sabemos quem é. Não sabemos quem é o escritor, quem escreveu. Eu já fiz uns estudos e eu acabei descobrindo, uns estudos há mais de 12 anos atrás, para quem era verdadeiramente o escritor da Epístola aos Hebreus. E acabei descobrindo que a igreja chegou um tempo a acreditar que fosse um escrito de São Paulo. Outros apologetas acreditavam que a Epístola aos Hebreus tivesse sido um apóstolo, um missionário da época apostólica chamado Apolo, que tinha escrito, né? E nós vemos tantas heresias, não é? Falarem, foi fulano que escreveu a carta aos Hebreus, foi cicrano, foi X, foi B. Meu querido irmão, se a igreja não sabe qual é o herege que vai inventar uma coisa dessa, que foi fulano que escreveu a Epístola aos Hebreus, né? Então nós não sabemos verdadeiramente. Se a igreja não sabe, nós vamos saber. Então nós não sabemos quem foi o escrito. Parece muito com o escrito de São Paulo, mas a igreja não determina, não dá para nós um veredito que foi São Paulo, então não sabemos. Sei que é inspirado, não importa tampouco quem escreveu, né? Importa que é um escrito inspirado e está na Sagrada Escritura. Presta atenção. Se o protestantismo diz que
lembrar a memória dos mortos é idolatria, então, o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, que ele lembrou os mortos, ele é também idólatra. Meu cristão, você vai ver que a fé católica é perfeita. A fé católica é a única fé, como narra o capítulo 39 do livro do Eclesiástico, a partir do versículo 12, lembrará a memória dos santos, celebrará, né, os louvores, a assembleia desses santos, como nós vemos as festividades aos santos, nas dioceses, nas paróquias, nas capelas. Então nós vemos, e eu já trouxe nesse canal, as festividades dos santos, para procurar você encontra, na Bíblia Sagrada. Então, algum herege diz, só mostra o que está num livro do Eclesiástico, que não está na nossa Bíblia. Mostra o que está na nossa, eu vou mostrar hoje, no livro, na Epístola aos Hebreus. Presta atenção. Antes, nós sabemos que Esté, quando faz aquela oração, no jejum pelo povo judeu, o que é que Esté vai falando para Deus? Lembra dos nossos antepassados, já tinham morrido. Já tinham morrido. E eu vou mostrar hoje aqui. Protestante que disser assim, não, mas lembrou esses mortos porque eles estão na Bíblia. E vocês lembram os mortos que não estão na Bíblia. Aonde está Santo Antônio na Bíblia? Aonde está São Francisco na Bíblia? Eu vou mostrar que não está na Bíblia de vocês, apesar de estar na nossa. Mas não está na Bíblia de vocês o que o escritor de Hebreus, no capítulo 11, lembrou. Eu vou mostrar. Meu querido senhor e irmã, primeiro, nós nos deparamos com o capítulo 11, e Esté vai lembrando os antepassados na sua oração também, e nós vemos que a fé católica ela é perfeita, mano. A fé católica é perfeita, é a única fé. Quanto mais você conhece, e é uma fé profunda, viu? Segundo a Epístola aos Hebreus, isso mesmo. Segundo a Epístola aos Hebreus, aqui quando a gente pega, ó, no capítulo 5, não é? Versículo 13 é o que diz, ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque ainda é criança. Se eu falo nesses vídeos e você não entende, me desculpe. A sinceridade é porque você ainda é criança. Você ainda está no leite, porque a doutrina ela é profunda. A fé católica ela é profunda, ela é linda demais. Cada vez que você mergulha nessa doutrina, sem medo, sem errar, porque sabe que é perfeita, amados, cada vez mais você fica, a sua fé aumenta mais. Não é? Então, é maravilhosa, é muito linda a fé católica, né? Eu tenho pena de católicos que se diz católico e não conhece a doutrina. No último vídeo desse canal eu vou mostrar porque, o último vídeo dessa série de visões eu vou mostrar porque é interessante, não é? E estudar e conhecer a doutrina da igreja. Para quê, né? E para quê? Estudar a doutrina da igreja. E você vai ver que nenhum doutrinário se desviará porque está plantado como rocha, como Jesus disse no capítulo 7 de Mateus, versículo 24. Quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um que construiu sua casa na rocha. Está na rocha, amado. Desvia não tem doutrina no mundo que desvie. Vamos lá. Olha só. 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Já começa aí. Já começa aí. Ah, lembrar a memória dos mortos. Mas se a fé é lembrar aqueles que não vêem, nós vemos os mortos? Não, porque já estão na glória. A igreja estudou, analisou e entendeu perfeitamente que fulano está na glória e declarou ele santo. Os que estão na glória são aqueles que a igreja declarou santo? Não. Mas suas obras do que fez Santa Maria Teresa, uma das mulheres, vamos dizer assim, uma expert em obras de misericórdia e caridade, não é? O que fez Santo Antônio, o que fez São Francisco, o que fez tantos outros, São Leão Magno e por aí vai. Então, meu querido irmão, veja só, a fé é a certeza do que não se vê. Por isso Jesus disse para Tomé, bem-aventurado daquele que não vê e crê. Então, embasado nesse que não vê e crê, o escritor da Epístola aos Hebreus escreveu esse capítulo 11 recordando os santos do passado. Como a Igreja Católica continua recordando os santos do passado. E aqui ele escreve celebrando a memória deles. Como a Igreja celebra a cada ano a festividade de cada santo. Entende? Preste atenção. Versículo 3.
Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus. Veja, Deus Pai, sua palavra, aquilo que sai da boca, que é o próprio Cristo. João 1, Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 1, diz que a palavra estava na boca de Deus e a palavra era Deus, porque Jesus é Deus, né? Muito bem. Olha só. Aqui fala agora, vai recordar Abel e vai recordar Enoque. E aqui o escritor do versículo 5 do capítulo 11 de Hebreus escreveu uma passagem que está no livro do Eclesiástico, 44, versículo 16. E Sabedoria 4, versículo 10 e 11. Ele não usou a passagem de Gênesis 5, 24. Porque a passagem de Gênesis 5, 24, o escritor do Gênesis, que foi Moisés, escreveu assim: Enoque andou com Deus e desapareceu. Veja que lá não aparece o termo arrebatamento. Portanto, o escritor da epístola aos Hebreus usava a Bíblia dos 70, com os livros deuterocanônicos. Estou me referindo aqui a quem? A Eclesiástico e Sabedoria. No entanto, ele utilizou-se do livro do Eclesiástico para escrever isso aqui, ó. Olha só, versículo 5, o texto está ao meu lado. Pela fé, Enoque foi arrebatado. O quê? Olha só, toda a Bíblia do mundo vai estar isso. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Agora me diga, a Bíblia protestante está adulterando, tirando o termo andou com Deus, desapareceu, tirando o termo desapareceu e colocando arrebatado no lugar lá em Gênesis 5, 24, para dizer que ele usou, o escritor da Epístola aos Hebreus usou Gênesis para escrever isso. Amados, não usou Gênesis, usou o livro do Eclesiastes, está comprovado isso. Na história, está comprovado isso. Na tradição, está comprovado isso. Com os apologetas, com os estudiosos, com os professores de Bíblia. Não tem aqui mimimi nem nada. Aqui, ele utilizou-se do texto do Eclesiástico. Porque se você pegar o texto do Eclesiástico, vai dizer que Enoque andou com Deus, por isso foi arrebatado. É isso mesmo. E se utiliza também a Sabedoria, capítulo 4, versículo 10 e 11, vai dizer que Enoque foi um homem que andou com Deus, por isso Deus o arrebatou. Então ele se utiliza o termo arrebatou do livro do Eclesiástico e da Sabedoria para escrever o versículo 5, quando vai falar no elogio dos santos do passado, quando vai falar nos santos do passado. Vocês estão compreendendo agora, amados? Não utilizou Gênesis 5, 24, mas sim utilizou o Eclesiástico 44, 16? Pois é, meu querido irmão. É por isso que temos que estudar para entender e compreender. Porque hoje todo mundo se diz professor de Bíblia, hoje todo mundo se diz ensinar a Bíblia, estão ensinando errado. O exemplo está aí, as heresias atuais. Cada capa pode pegar a Bíblia e interpretar de sua maneira. Enquanto a Bíblia não pode ser de interpretação pessoal. Segunda carta de Pedro 1:20. A Bíblia não pode ser de interpretação pessoal. Tem um magistério que Jesus incumbiu o direito de traduzir para nós as Escrituras, tanto pela a tradução como as Sagradas Escrituras. Lucas 10:16. Quem vos ouve, a mim ouve. Então, nós temos que ouvir de quem? Da igreja, quando interpreta as Escrituras. Muito bem. Olha só. Vai? Olha o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia, primeiro, que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Quem é esse que o procura? Os santos. Os santos procuraram, por isso são santos. Viveram aquilo que o Senhor ensinou. Viveram nas obras. A fé sem obra é morta. Por isso são o que? São santos. Muito bem. Agora veja, versículo 7. Pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevistos. Cheio do santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Veja, aqui Jesus é até uma prefiguração do próprio Jesus. Pela fé na palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, João 1,
14. A palavra de Deus se fez carne no seio da Imaculada e construiu uma arca para salvar a sua família. Nós somos a família de Jesus. Estamos unidos à família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Jesus também construiu uma arca, que é a arca de Pedro. Tu és Pedro, sobre esta pedra construí minha igreja, para salvar a sua família. E fora dessa arca, dessa barca, não tem salvação. Isso já ficou claro no concílio da igreja no século III. E no capítulo 2, versículo 47, diz de Atos que o Senhor ajuntava cada vez mais pessoas à sua igreja que estava a caminho da salvação. Veja, ajuntava a quem? A igreja que estava a caminho da salvação. Ou seja, se não se juntar essa igreja, não se salva. Porque o que ela liga na terra está ligado no céu. O protestante lê esse versículo e acha que é com ele, né? O que o protestante ligar na terra está ligado no céu. Não. Há algo hierárquico, histórico aí, não tem nada a ver com isso, não. Não tem nada a ver com isso. O protestante encontra um versículo na Bíblia e diz, isso é eu. Nunca foi. Foi escrito há 2000 anos atrás, a gente está falando dele. Então preste atenção. Noé construiu a arca porque Noé confiou em quem? Na palavra de Deus. Que palavra de Deus? O protestante lê esse versículo, ó, pela palavra de Deus, Noé foi avisado. Olha só. Pela fé na palavra de Deus, Noé. A palavra de Deus é essa aqui, Noé. Pronto. Noé foi crente na palavra de Deus. Vamos aqui analisar comigo. Que palavra de Deus é essa que Noé estava acreditando? Onde é que está escrita essa palavra de Deus? A palavra de Deus que foi dirigida a Noé foi por tradição. Ah, irmão, por tradição. Sim. Que palavra de Deus era? Noé, constrói uma arca, porque eu mandarei, desencadearei água sobre os ímpios. Como nós vamos ver ali em Gênesis capítulo 6. Então, Noé obedeceu a Deus e construiu uma arca. Então, Jesus veio, fundou a sua igreja para salvar a sua família. Todos aqueles batizados, 1 Coríntios 12, versículo 13 em diante, todos os batizados se tornaram membros dessa arca, do corpo de Cristo, que é a igreja, pelo batismo. Aí, e serão os salvos. E serão os salvos. Mas, irmão, você ia falar no santo, está entrando por outra coisa. Eu estou pegando esses ganchos aqui para falar, para passar um pouco o tempo aqui, porque é só um verso. Nós estamos vendo aqui, todo o capítulo 11, aí pela fé Abraão, né? Pela fé Sara. Assim, de um só homem, quase morto, nasceu uma posteridade, Abraão. Você está compreendendo, amado? Todos precisaram de uma construção para salvar a sua família. Noé construiu uma arca para salvar a sua família. Jesus construiu uma igreja, fundou a igreja para salvar a sua família. Então, aqueles que não fazem parte da igreja fundada por Cristo, não é família de Jesus. Custa entender isso? Nós não podemos pegar um versículo bíblico, texto fora do contexto, pretexto para adulterar e mentir, como faz os pastores protestantes, e para dizer ao povo, olha, Deus disse, o que eu ligar na terra está ligado no céu. É o que você ligar, aí diz, você ligar aqui na terra está ligado no céu. Mentira! Adulteração, interpretação errônea, mentira. Aqui, Jesus está fazendo a promessa a quem? A Pedro. Não é a você. Você estava lá quando Jesus estava fundando a igreja? Foi para você que Jesus disse, sobre ti construirei a minha igreja e te darei as chaves do reino do céu? Foi para você? Não. Foi para Pedro. Pedro já morreu. Só tem os ossos. Foi há 2000 anos atrás. Não foi para você, não. Não deixe ser enganado por pastor, não. O pastor mentindo para você, não. Não foi para você, não. Ah, mas está na Bíblia para mim. Está na minha Bíblia, você pode até ser o dono da sua Bíblia, mas não foi para você que Deus disse isso, não. Deus disse isso para quem? Jesus, que é Deus, disse para quem? Para Pedro. Tu és Quefas. João 1, 42. Jesus muda o nome de Pedro para Quefas. Quefas é um nome aramaico que significa pedra, rocha. E ele diz lá em Mateus 16, 18, tu és Quefas, porque Jesus estava fundando sua igreja, era no aramaico que Jesus falava, não era no grego. Por isso essa confusão do Petros aí. Eu já trouxe nesse canal explicando. Não vamos entrar aqui por essa linha. Mas disse a Pedro, tu és Quefas, e sobre esta Quefas construirei a minha igreja. Aí está a nova arca. No capítulo 5 de Lucas, nós vamos ver Jesus escolher a barca de Pedro. Amados, para salvar a sua família. Meu querido irmão, se você não for um católico praticante, todo o meu coração, eu e você vamos estar diante do juízo final um dia.
Jesus vai vir. E aí, essas palavras que eu vou lhe dizer agora, você vai ouvir de Jesus. E sabe por que vai ouvir de Jesus? Porque está em Mateus 7, 21 a 23. Você vai ouvir de Jesus. Céus e terra passam, mas a minha palavra não jamais há de passar. Você vai ouvir de Jesus. Preste atenção. Ouviu o que, irmão? Fundei a minha igreja para que minha família fosse salva por intermédio dela. Porque ela é meu corpo. Tudo que ela ligar na terra está ligado no céu. Por que você não ouviu? Eu não disse isso? Mas nós vamos ouvir pastor adulterar e mentir. Amados irmãos, essa igreja foi dada a ela uma primazia, essa igreja foi dada a ela um condão, o poder das chaves de nos ligar ao céu. E Jesus só pode nos salvar por intermédio dela, que é o seu corpo. Jesus não tem vários corpos, só tem um corpo, um único corpo. E ele é corpo de Cristo porque comunga do corpo de Cristo, come a carne e bebe o sangue de Cristo. Quem come da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna. É só ela, amado. Acorda. Jesus vai dizer, não existe salvação fora do meu corpo. Colossenses diz, subir a cabeça fora o corpo. Isso é loucura. Preste atenção. O escritor, por isso Pedro recebeu a autoridade como primeiro líder da igreja, as chaves de ligar os que são dessa igreja, pertencem a essa igreja, a salvação. Por isso quem come da minha carne bebe meu sangue, não é quem come meu símbolo, come minha representação, não. É quem come minha carne, verdadeiramente meu corpo, verdadeiramente meu sangue, tem a vida eterna. E diga que é mentira de Jesus. Olha só. Versículo 32. Graças à sua fé conquistaram reinos, praticaram justiça, vieram a se realizar, viram a se realizar. As promessas tamparam boca de leões, estiparam a violência do fogo, escaparam a fio da espada, triunfaram de enfermidades, foram corajosos na guerra, puseram-se em debanda exércitos estrangeiros. Agora vamos falar algo que não está na Bíblia protestante. Sim, porque ele vai citar agora Eclesiástico. Perdão, 2 Macabeus 7. A mãe e os 7 filhos. Aí por que eles não tiraram também, já que tiraram o livro de Eclesiástico? Protestantes, me responda, pastores. Vocês aí que são membros da editora protestante, João Ferreira de Almeida. Por que vocês não tiram o versículo 35? Porque aqui está falando do livro do Eclesiástico. Está falando de... Que Eclesiástico? Está falando de 2 Macabeus 7. Da mãe e 7 irmãos. Olha, vamos lá. Ou então, nós não vamos tirar, vamos adulterar para outra coisa, né? É isso que faz o protestantismo. Olha só, versículo 35. Devolveram vivos às suas mães os filhos mortos. Devolveram vivos às suas mães os filhos mortos. Que versículo enigmático. Para quem não tem entendimento. Olha só. Parte A. Devolveram vivos às suas mães os filhos mortos. Como? Devolver os filhos vivos às mães dos mortos. Porque Jesus... Veja que Jesus disse com Lázaro, não dorme. Ele não morreu, mas dorme. Porque Jesus não considerava a morte física. Do mesmo jeito, você está vendo aqui o escritor da Epístola aos Hebreus, escrever isso. Devolveram os filhos vivos. Presta atenção. Devolveram vivo às suas mães os filhos mortos. Espera aí. Como existe morto-vivo? Você sabe por que aqui aparece o termo vivos? Porque a vida não é essa. Vivos porque estavam salvos, já estavam na salvação. Devolveram vivos as suas mães e os filhos mortos. Mortos para este mundo, mortos para este corpo, mas vivos para a eternidade. Vivos na fé. Vivos porque são o quê? Santos. Sabedoria 3, versículo 1 diz... Aos olhos dos insensatos, parece que os santos morreram. Mas na realidade, eles estão na salvação. Os mundanos, o protestantismo e os mundanos creem, morreu, acabou, porque só tem crença nessa vida. Mas veja, quando a Bíblia diz, devolveram vivos as suas mãos, filhos mortos, quer dizer que morto no corpo, mas vivos para a eternidade. É a verdadeira vida, mas... Então, vivos, eternidade. Entendeu? Olha agora. Falar da mãe e os 7 irmãos lá de 2 Macabeus 7. Presta atenção. Para lá, ler. Vê o que vem.
De azul claro, ó. Alguns foram torturados por recusar ser libertados, movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Peraí. Pacata. Tá falando de quem isso aqui, esse texto? Lê o 2 Macabeus, capítulo 7. Você que é protestante, adquira aí uma Bíblia católica e lê 2 Macabeus, capítulo 7. E você vai ver daquela mãe que é torturada com os 7 filhos. 7 filhos são torturados por não negar a fé. O rei Antíoco, né, babilônico, ofereceu vias para salvar, até cargo, né, de secretários, de vice-governadores, pessoas importantes no trono pagão imperial babilônico, para eles negar a fé no verdadeiro Deus, para negar a fé judaica, renunciar à fé judaica. E eles preferiram morrer. Morreram de um por um, todos os 7. E a mãe dizia assim: meu filho, não negue a fé. Olha aí. Olha aqui o texto. Outra vez, falando desses homens. Olha aí. Devolveram vivos as suas mães e filhos mortos. Por último foi a mãe. Viu sucumbir seus 7 filhos. Porque recusaram. Alguns foram torturados por recusar ser libertos. As promessas pelo rei pagão foram feitas a eles, para eles negar a fé. Não negaram. Morreram, foram martirizados. Então esse texto está falando, segundo a Bíblia protestante, esse texto não está relembrando quem está escrito no Antigo Testamento. Porque o protestante disse assim para mim uma vez nos comentários: só podemos lembrar dos santos da Bíblia. Fora da Bíblia não é santos, é ídolo. Espera aí. Aqui o versículo 35 de Hebreus 11 está lembrando alguém que não está na Bíblia de vocês, porque na nossa está. Porque está lá em 2 Macabeus 7, mas na de vocês não está. Então, meu querido Simão, se nós lermos todo o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, está relembrando quem? Está relembrando os santos. Está relembrando quem? Os mortos. Como faz a Igreja Católica. São Sebastião tem a sua festa todo ano na paróquia, que ele é o padroeiro. Santo Antônio, São Francisco, Santa Águeda, Santa Luzia, não é? São Bento. Porque é bíblico, foi o escritor de Hebreus. Veja como a igreja, ela não perdeu nada do seu brilho apostólico, né? Porque aqui está o escritor da Epístola aos Hebreus lembrando. Assim também como Esté lembrou em sua oração. Então o escritor aqui está escrevendo aos Hebreus para dizer aos cristãos do mundo hebreu: olha, não se esqueça dos santos. Sempre vamos lembrar a memória deles. Aí é onde vem, né, o capítulo 10, versículo 7 de Provérbios. A memória do justo jamais será esquecida. Ou seja, a memória do santo jamais será esquecida. Certo, meu querido Simão? Está aqui mais uma refutação ao protestante que no meu comentário disse que não existe santo, porque todo mundo é igual. Como Coré disse em Números 16, versículo 3. Todo mundo é igual, todo mundo é santo, não precisa de alguém estar assim. Aqui está. A Bíblia Sagrada mostrando no capítulo 11 de Hebreus. Né? Meu querido Simão, a fé católica é linda e nela não tem torpor, como nós vemos nessas outras fé que se criam por aí por pessoas desordenadas. Certo, meu querido Simão? Se inscreva nesse canal, dê o like, convide, compartilhe para seus amigos, para suas paróquias, para seus grupos. Nos ajude a chegar aos 1.000 inscritos. Chegar aos 1.000 inscritos, vamos sortear uma Bíblia Católica para todos os inscritos neste canal. Não é? Claro que só um que vai ganhar. Mas vamos fazer esse sorteio. Então Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma. Salve Maria Imaculada. Sempre virgem.